Ó, meninos, a gente aprendeu no último vídeo a fazer a soma de vetores pelo método paralelogramo. E aí nós chegamos ao cálculo do quanto vale o tamanho do vetor resultante, pela lei dos cossenos. Sendo que existem alguns casos que nós chamamos de casos notáveis, que se você se identificar, ou se bater o olho, perceber, aplica direto o resultado, que fica muito mais simples, que são bem batidos. Que casos são esses? Vê, se você tiver que somar dois vetores na mesma direção e sentido, um depois do outro, com o mesmo tamanho, eu não preciso nem de fórmula. Porque eu sei que o que eu vou ter que fazer é esquecer, nesse caso, a regra do paralelogramo e pensar simplesmente que o vetor soma ele começa no início de tudo e termina no final de tudo. Se cada um desses tiver um comprimento f, o final tem que comprimento? 2f. É só somar os tamanhos. Então eu sei que um caso bem simples é que se você tiver dois vetores iguais, na mesma direção e sentido, é só você dobrar o resultado. E se não forem iguais? É só somar os valores. Se um vale x e o outro é y, a soma é x mais y em tamanho. Ah, mas eu poderia usar isso aqui? Pode. Qual é o ângulo, por exemplo, entre esses dois vetores que estão aqui? Ó? 0 grau. 0 grau? Se o ângulo entre os dois aqui é diferente de zero, eu vou baixar, vou baixando, vou baixando, vou baixando, até que o meu paralelogramo desapareça e fique exatamente em um segmento de reta, um depois do outro. Então, se eu colocar nessa equação o cosseno de 0 grau, eu tenho que o meu vetor soma, na verdade aqui é f com f, tá? Então, eu tenho que s ao quadrado, eu vou tirar a raiz para não escrever esse negócio gigante. Isso seria f ao quadrado mais f ao quadrado mais duas vezes o a e o b, na verdade é f com f. Cosseno de 0 grau. Porém, o cosseno de 0 grau vale 1. Se o cosseno de 0 grau vale 1, eu vou ter f quadrado com f quadrado, 2f quadrado, mais 2f vezes f, 2f quadrado. Então, no final das contas, o quadrado do vetor soma é 4f quadrado, e por fim, então, o nosso vetor soma vale 2f. Mas, professor, se eu tirar essa raiz quadrada, não é mais ou menos? É. E por que você não botou o menos? Porque como eu estou calculando o comprimento de um vetor, comprimento é positivo. Por isso que eu não considerei mais 2f e menos 2f. O comprimento vale 2f. Então, por isso, eu não preciso fazer toda essa conta para saber que quando está na mesma direção e sentido, é só somar os dois valores. Muito mais simples e rápido. Segundo caso, se eu tenho dois vetores de mesmo tamanho, isso é muito comum com forças. Você tem um bloco, aí pega um fio e enrola esse bloco. Um puxa de um lado, o outro puxa do outro. Então tem força igual dos dois lados. E aí então você vai puxar alguém para a direita, por exemplo, nessa figura. E o ângulo que é formado entre os dois fios é 60 graus. Então, vamos agora ao resultado? Se eu aplicar aqui, ó, de novo, a regra do paralelogramo, eu sei que o meu vetor resultante ao quadrado, que é esse aqui em azul, ou melhor, desculpa, em vermelho, para a direita, vai ser igual a o quadrado do primeiro, que eu chamei de f, mais o quadrado do segundo, que eu chamei de f, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, f vezes f, cosseno do ângulo de quanto? 60 graus. Mas, cosseno de 60 graus é um ângulo bem batido. É o cosseno de um ângulo bem batido. O cosseno de 60 graus vale meio. Então, como eu tenho agora duas vezes um meio, o 2 vai cortar com 2. E, portanto, eu posso escrever que o vetor que eu estou procurando vai ser 2f ao quadrado, que é o que está aqui,
mais esse 2 da frente cortou com esse meio, ficou só f quadrado. Então, aqui a soma é 3 vezes o quadrado de f. Se eu extrair a raiz quadrada dos dois lados, eu tenho agora que o vetor soma, ele é f raiz de 3. Então, aí, ó, o resultado que nós temos é quando, por exemplo, tiver uma caixa e alguém estiver puxando com uma força, vocês vão ver que é dada em a unidade de força é Newton. Então, digamos que alguém puxe com 10 Newton aqui e com 10 Newton para baixo, formando um ângulo de 60 graus. Isso significa dizer que eu não preciso pensar nessa força de cima e na força de baixo. É como se eu só tivesse uma única força, que é a força resultante. É a soma dos dois. Mas não é somar valor, é somar vetor, porque força é vetor. Então, agora eu tenho aqui 10 e 10 com 60 graus no meio. O resultado me diz que é você pegar o valor 10 e multiplicar por raiz de 3. Então, é como se alguém estivesse puxando com 10 raiz de 3 newtons. Tá? Nós vamos agora para os outros casos particulares e notáveis. Outro caso particular, eu vou até dar um salto. Esse aqui é bem trivial. Você somar dois vetores com que o ângulo entre eles é 180. Pense assim, ó. Primeiro vetor, segundo vetor, que é o azul, e ele vai formar agora um ângulo diferente, ó, de zero. Aumenta, 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 90 graus. Aí continua até virar 180. Então eu estou somando um que vai com um que volta. Oxê! O resultado tem que começar no início do primeiro e terminar no final do último. E está no mesmo lugar. Se não tem tamanho, não tem mais vetor. Então a gente diz, inclusive, que esse vetor que tem tamanho zero, porque não tem como eu escrever nada, porque o ponto de partida é em cima de chegada. É o que eu chamo de vetor nulo. Eu escrevi aqui só o zero, porque eu só estou interessado no tamanho. Se eu quisesse mostrar que era o vetor, eu teria escrito a setinha em cima. Então, cuidado com essa precisão na hora de escrever, que isso é importante em prova discursiva e para o que você quer expressar. Se você prestou atenção, quando eu fiz esse caso aqui, ó, eu não escrevi a setinha em cima do F e do outro F. Mas por quê? Porque apesar de eles terem o mesmo tamanho, eles estão em sentidos e direções diferentes. Então, como é que eu poderia representar com a mesma letra e a setinha em cima duas coisas, dois elementos, dois vetores que são diferentes? Não tem como. Então, para evitar esse problema, eu peguei, tirei a setinha e fiquei, vamos me preocupar apenas com o módulo, com o tamanho. Se ligou? Nesse caso aqui, esse aqui é bem simples. Dois vetores que formam 90 graus entre si. São dois vetores perpendiculares. Ó. Eu tiro aqui pela regra do paralelogramo. Eu já sei que o vetor resultante é o que sai da origem comum dos dois e vai até a extremidade comum dos dois que eu quero somar. Esse é o vetor S. Mas, professor, precisa realmente usar a regra do paralelogramo, o método, essa equação de lei dos cossenos? Não, porque aqui, ó, eu posso observar, inclusive, que como são paralelos os lados de mesmo tamanho, se aqui tem um tamanho que vale F, aqui também vale F. E agora, 90 graus, porque é um quadrado, e daí eu posso usar o teorema de Pitágoras. Para o teorema de Pitágoras, eu sei que a hipotenusa, que é esse S ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, que vai me dar 2F ao quadrado. Se eu agora extraio a raiz quadrada, isso me dá F raiz de 2. Então, fazer a soma de dois vetores de mesmo módulo que possuam 90 graus entre si, é dizer que o resultado é direto o valor de cada um deles,
que é igual vezes raiz de 2. Massa? Mas se você quiser testar por aqui, faça. Qual é a diferença, pai? É que quando eu colocar 90 graus aqui, ó, o cosseno de 90 vale 0. Então, tudo isso some. Ó. Se eu chamo f quadrado mais f quadrado, 2f quadrado, que é o que eu tinha antes. Quando tirar a raiz, puf, é exatamente o que eu achei. Então, não precisa, nesse caso, fazer toda a regra do paralelogramo. O mais simplesinho é fazer o Pitágoras. Esse último, de caso notável, quando o ângulo entre os dois for 120 graus. Uma pessoa puxa por um lado, outra pessoa puxa por outro, formando um ângulo de 120 graus entre si. E você vai para frente. É como se tivesse, na verdade, uma única força. Nem essa, nem essa. Somente essa em vermelho. Ó, te puxando para frente. Nesse meu exemplo. Quanto seria essa força em vermelho? Vamos colocar aqui, ó, regra do paralelogramo. Pela regra do paralelogramo, eu posso dizer que o nosso vetor, que eu quero, que é o vetor soma ao quadrado, vai ser igual ao quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, cosseno de que ângulo? 120 graus. E aí é que vem a parte boa. Porque quando você tem 120 graus, o que falta para 180 é 60 graus. Então, 120 e 60 são ângulos suplementares. Quando isso acontece, o cosseno de um é menos o cosseno do outro. Então, cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 60. Mas quanto é o cosseno de 60? A gente usou aqui, em algum lugar, aqui, ó, era meio. Então, o que ele está dizendo, ou melhor, o que eu estou dizendo para você, é que o cosseno de 120 é menos meio. Certo? Isso quer dizer, então, que para fazer o nosso cálculo, S quadrado vai ser igual a F2 mais F2, 2F quadrado. Esse menos do cosseno vem para cá. 2 vezes F com F, F quadrado. E agora eu puxo esse fator meio. Opa! Vê que coisa bonita. Esse 2 torra com esse 2, voou no pau. 2F quadrado menos F quadrado é F quadrado, meu amigo. E aí, então, você tem simplesmente que dizer, ó, se S ao quadrado é igual a F ao quadrado, e só pode dar positivo no final, porque é o tamanho de um vetor, é porque essa soma é o próprio F. Tá aqui, ó. S é igual a F. Então, quando duas forças ou dois vetores, podem ser velocidades, aceleração, posição, forem idênticos em módulo, com 120 graus no meio, a soma tem o tamanho do próprio vetor. É igualzinho. Esse tamanho aqui também tem um tamanho F, assim como os seus originais F e F que estão em preto. Tranquilo, gente? Vou deixar para que vocês pensem em como fazer essa resultante, ó, sem a regra do paralelogramo. Simplesmente pensando em geometria plana. Pode pensar nessa e pode pensar nessa daqui, ó. Essa aqui é bem bonita. Lembre, ó, fecha o paralelogramo, mas não usa a lei. Se eu olho 120 graus, vou até dar a dica. Aqui, ó, quando eu puxar para cima, eu vou ter 60 graus, 60 graus. Então, em cima tem que ser quanto? 60 graus. Qual foi o triângulo que a gente formou? Foi nem dica, resolvi. Triângulo equilátero. Se aqui é F e a DC tem tamanho F, quanto é o vermelho? F. Sem precisar de regra do paralelogramo. E aí, então, a gente se encontra já já com projeção de vetores.